Quando Jesus ressuscitou, nós sabemos que ele se manifestou a 2 discípulos que iam caminhando na estrada de Emaús. Jesus aproximou deles, eles não conheceram Jesus e eles iam falando, muito triste, sobre os últimos acontecimentos. Jesus aproximou e perguntou, sobre o que vocês estão conversando? Eles disseram, você é o único que não sabe das últimas notícias? E Jesus perguntou, quais? E eles começaram a falar de morte, de derrota, Jesus morreu, nós não temos mais esperança, ele era a última esperança. Então Jesus muda o foco deles, tira o foco deles da morte e começa a falar de vida, começa a falar de ressurreição. Essa é a questão. Como mudar essas notícias de morte, de miséria, de doença, em boas notícias de vida, de sucesso, de ressurreição? Está no ar, meditando dia e noite. Eu fico pensando como que aqueles discípulos que andaram com Jesus, que viram tantos milagres, chegaram naquela situação de olhar para baixo, de falar mais de morte do que de vida, de não acreditar na promessa do Senhor, mas de acreditar em toda aquela circunstância. Hoje já é o 3º dia. Sim, mas as mulheres disseram que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos. Eu fico pensando como que eles chegaram nessa situação. E como que Jesus mudou, não é, aquela situação. Como que a gente muda essa cabeça, esse coração de morte, num coração de vida, num coração que acredita na ressurreição, no melhor. Conte a sua história para Jesus. Eles vinham conversando e Jesus aproximou deles e perguntou, quais são as últimas notícias? Será que Jesus não sabia? Mas ele queria que eles contassem. Isso fala de oração. Conte para Jesus. Conte. Não fique falando para as outras pessoas, ouvindo as outras pessoas, falando um para o outro como aqueles discípulos estavam. Conte tudo para Jesus. Ele é a pessoa que você deve contar. A outra coisa, concentre nas promessas e não na circunstância. Não que já passaram 3 dias, mas lembra da promessa? No versículo 26, Jesus começou a falar desde Moisés, passando pelo livro dos profetas e falando sobre o que tinha que acontecer com ele, como que tudo culminaria na ressurreição e na ascensão dele para o céu. Meu Deus, tudo terminaria em vida. E a outra coisa, a terceira coisa, como que a gente faz para transformar esse coração que está morrendo no coração vivo, que está acreditando na vida e na ressurreição? Nós precisamos ficar a sós com ele. Foi quando aqueles 2 ficaram sozinhos com Jesus e Jesus repartiu o pão e os abençoou o pão e deu para eles comerem. Quando eles estavam a sós com Jesus, que os olhos deles se abriram e eles viram a ressurreição em pessoa na frente deles. Então todo aquele pensamento de morte, todo aquele pensamento negativo, todo aquele pensamento de derrota se transformou num pensamento correto de vida e de ressurreição. Um beijo para você e Deus abençoe.